sabedoria e entendimento para pregar a tua palavra, e que essa palavra não saia da boca dele, mas sim da tua boca. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus, amém. Você pode se assentar, é bom estar aqui nessa noite. A gente acabou de declarar que não importam as circunstâncias, a nossa fé, ela está baseada naquilo que nós vivemos com Deus, na nossa experiência com o Senhor. E eu quero primeiro dizer a você que nós devemos continuar orando pelo Rio Grande do Sul e ali, de alguma maneira, enviando recursos para ajudar ali na retomada nesse tempo, né? Então ore por isso. Existe aí a nossa convenção, está aí preparando para enviar ofertas. Não dá para enviar coisas ainda para lá, porque não tem como chegar lá, mas assim, as nossas orações e nossos recursos para que alimentos, agasalhos sejam comprados ali. Então, se você deseja participar dessa campanha, faça ali no envelope identificando que é uma oferta para o sul do Brasil. Vamos continuar orando ali por esse estado assolado nesse tempo, com as tempestades, com as enchentes, famílias enlutadas, famílias que perderam tudo, mas eu e você precisamos mostrar a nossa compaixão e solidariedade com essas famílias ali no Rio Grande do Sul. Deus tenha misericórdia, enquanto tanto dinheiro é desperdiçado com coisas imundas, vidas precisam ser ali alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus, através das nossas vidas. A gente está abrindo o mês da família, o nosso tema é esse, famílias segundo a vontade de Deus, porque o meu lar e o seu lar precisam ser lares segundo a vontade de Deus. A vontade de Deus descrita pelo apóstolo Paulo como boa, agradável e perfeita. Essa é a vontade de Deus, nós cremos nisso, cremos que o Senhor faz o que é bom, o que é agradável, o que é perfeito em nossas vidas, ainda que seja diferente daquilo que a gente quer. Sempre a vontade de Deus vai ser melhor que a nossa, porque nós temos uma visão pequena, limitada das coisas, e o Senhor, Ele tem uma visão completa, Ele é o Criador de todas as coisas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é o nosso Deus, que tem para nós planos de nos fazer o bem. É o Senhor que declara isso. Eu tenho planos não de lhe fazer mal, de lhes causar danos, mas de lhe fazer o bem, um plano de lhes dar um futuro e lhes fazer prosperar. E aí Deus não estava falando da prosperidade material, ainda que ela possa ser uma realidade na nossa vida. Também não é pecado você ser próspero materialmente. O que é pecado é quando você coloca o dinheiro como Deus da sua vida, tomando o lugar de Deus na sua vida. Mas estar ali buscando, trabalhando, se esforçando, não é pecado nenhum, desde que não tome o lugar de Deus na nossa vida. Nossos lares, nossas famílias precisam ser segundo a vontade de Deus. E para que a vida na familiar seja assim, eu e você precisamos valorizar nossas famílias, valorizar nossos lares, valorizar você que está aí namorando, está aí noivando, está aí pensando aí no casamento ao longo desse ano, do próximo ano. Tem um monte de casamento esse ano. Agosto tem um congestionamento de casamentos, né? É um atrás do outro aí. O povo está rindo de fratura exposta aí, que vai casar aí em agosto, né? O povo está todo aí feliz, outros aí esperando no Senhor a data, né? Mas é bom, a gente está aí planejando diante do Senhor constituir uma família. Deus, ele criou duas instituições na sociedade humana. A família, descrita ali no Gênesis, quando Deus olha para Adão e diz: não é bom que esse cara esteja sozinho, eu vou criar para ele alguém que lhe corresponda, alguém que lhe complete. E aí Adão então dorme, e o Senhor tira a costela dele, cria Eva, e quando Adão ele abre os olhos, ele olha para Eva e faz uma declaração de amor troncha, mas linda. Diz assim: ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne, é aquela que me corresponde, que me completa. Ali o Senhor constituiu a família dizendo: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a uma mulher, e eles serão uma só carne. Deus, ele construiu a família como uma instituição sagrada. Deus instituiu a igreja como a reunião daqueles que creem no seu Filho Jesus,
aqueles batizados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Nós vivemos um tempo em que essas duas instituições são atacadas pela sociedade, o tempo inteiro, ensinando que família é descartável, ensinando que igreja não é bom, que pastor é tudo aproveitador da boa vontade dos outros, e a sociedade fica falando isso por aí, mas você e eu, nós não vivemos do que vemos, mas vivemos do que cremos, amém? E nós sabemos quem é o nosso Deus, e Ele é o Deus da família, Ele é o Deus do seu casamento, Ele é o Deus que fortalece você, dá a você sabedoria, dá a você força, perseverança, tira do meu coração, do seu coração, o peso, a tristeza, porque Ele dá alívio àquele que está cansado e sobrecarregado. Esse é o nosso Deus em todo o tempo da nossa vida. Por isso nossas famílias devem ser famílias segundo a vontade de Deus. Por isso eu quero convidar você a acessar Mateus capítulo 6, quando Jesus está ensinando ali a oração modelo. Versículo 10 de Mateus 6, no meio da oração modelo, o Senhor Jesus, Ele nos ensina a pedir ao Senhor o seguinte: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse é o pedido de uma família que vive segundo a vontade de Deus. Porque a família, ela é importante demais para mim e para você. Pelo menos deveria ser. Família é um lugar de refúgio. Família é um lugar de acolhimento. Família é um lugar onde nós compartilhamos e somos mais conhecidos. A pessoa que mais te conhece é a pessoa que convive com você na sua casa, que sabe como você acorda. E você não acorda como um ator ou uma atriz dessas redes de televisão já penteado, maquiado, perfumado. Você acorda, né? Tchá, daquele jeito ali. Tem gente, eu acordo de manhã já em pleno 220, 440, 660, eu já acordo cantando, eu acordo abrindo a janela, vendo o sol nascer, né? Tem gente que vai devagar, né? Vai esquentando, aquecendo ali, cada um de um jeito, mas cada vez, irmãos, que a gente acorda, é motivo de gratidão a Deus, porque mais um dia Deus está nos dando. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a nossa vida, então a gente acorda com gratidão. Eu acordo ao lado da mulher da minha vida, presente de Deus, a minha esposa. Não tem mais motivo para agradecer ao Senhor. Acordo salvo por Jesus e ao lado da mulher amada. Quer coisa melhor que isso? Não tem. Isso é motivo de gratidão ao Senhor, de alegria ao Senhor, né? De abrir a porta do corredor e ver os quartos com os filhos, a descendência, a sogra, a ascendência. É ali dizer, família. Como é bom viver no seio da família. Família é importante para a gente. A gente pode ter bons amigos na rua, mas na hora que a chapa esquenta, é a família. É a família importante para mim e para você. A família espiritual, a igreja também deve ter essa devida importância, sim, mas as nossas famílias precisam ser famílias segundo a vontade do Senhor, para que então possamos viver a felicidade, possamos viver a harmonia, possamos viver a comunhão em família, porque se isso não acontece no seio de nossas famílias, Deus pode mudar isso. Ele tem o poder para mudar, Ele tem o poder para restaurar, Ele tem o poder para fazer tudo novo nas nossas famílias, quando nós nos rendemos ao Senhor em todo momento, quando cremos no Deus que criou a família, e criou a família para o nosso bem. Como é bom poder perceber o cuidado do Senhor com a minha vida e com a sua vida, quando olhamos para as nossas famílias. Mas sabe, para que a minha família ela seja segundo a vontade de Deus, eu preciso ser segundo a vontade de Deus, porque eu devo ser a mudança que eu quero ver na minha casa, você deve ser a mudança que você deseja ver na sua família. Como dizia aquele corinho antigo, a começar em mim quebra corações. Começa comigo e com você, quando cada um assume a sua responsabilidade diante de Deus, dizer, Senhor, em nome de Jesus, transforma a minha casa,
Transforma o meu lar em um lar de alegria. Transforma o meu lar em um lar de harmonia. Transforma o meu lar em um lar de honra, de respeito, de amizade. Mas, Senhor, faz tudo isso começando por mim. Começando na minha vida. Iniciando comigo, Senhor. Quando o Senhor Jesus ensina sobre a oração modelo, Ele não ensina frases a serem repetidas. Ele ensina princípios. Quando Ele ensina a oração modelo, e você está aí com Mateus 6 acessado na sua Bíblia, Ele começa dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Ele coloca Deus no seu devido lugar, acima de tudo e de todos. Esse é um princípio. Deus, Ele está sentado no trono nos céus. Ele é santo, Ele é puro, Ele é poderoso, Ele é soberano. Então, quando Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, Ele não nos ensina frases a serem repetidas, Ele nos ensina princípios a serem vividos. O primeiro deles, que Deus esteja acima de tudo e de todos na nossa vida, dirigindo os nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas atitudes, nossas palavras. É um princípio. Ele pede o estabelecimento do seu reino, porque Deus, Ele deve, eu e você precisamos que Deus reine no nosso lar, Ele esteja governando o nosso lar, Ele esteja ali sendo obedecido no nosso lar em todo o tempo. Também Deus é o Deus provedor. Jesus diz: peça ao Senhor para prover o que você precisa. Por isso Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É um princípio, crer na provisão de Deus. Deus, Ele nos dará tudo que nós precisamos. Nem sempre Ele nos dá o que nós desejamos, mas há uma grande diferença. Mas o que nós precisamos, Deus não deixa faltar. Eu estou desempregado, pastor, mas não está faltando ali, porque de uma forma Deus usa a igreja, os amigos, os irmãos, para prover o que você precisa. Talvez não o que eu e você desejamos, mas o Senhor, Ele é o Jeová Jireh, que nós cantamos aqui. Jesus ensina que eu e você devemos viver o princípio da humildade que pede perdão. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas. Mas Ele também nos ensina a generosidade de perdoar a quem nos deve. O Senhor Jesus, Ele nos ensina o princípio de pedir socorro ao Senhor para que nós não caiamos em tentação. Essa é a frase da oração, e Ele encerra a oração modelo novamente colocando a Deus acima de tudo, dizendo: porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Esses são princípios de uma vida de intimidade com Deus, onde eu desperto pela manhã colocando o Senhor acima de tudo e de todos. Eu busco a sua direção, eu me disponibilizo para obedecê-lo, eu peço a Ele livramento e força nas tentações, eu peço a provisão para aquele dia, para tudo que eu preciso, e eu encerro colocando-o novamente acima de tudo e de todos. Mas no versículo 10, o Senhor nos ensina alguns princípios para que nossas famílias sejam famílias marcadas por felicidade, por honra, por respeito, relacionamentos saudáveis, com amor, com verdade, com fidelidade. Como isso pode acontecer? Em primeiro lugar, com uma rendição total ao Senhor. Versículo 10 começa assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando a pedir que o reino de Deus seja estabelecido na terra através de nossas vidas. E isso começa na nossa casa. É render a nossa vida familiar diante do Senhor, porque o reino de Deus significa o governo de Deus em nossas vidas. É Deus comandando tudo. É Deus comandando os nossos pensamentos. É Deus comandando as nossas palavras. É Deus comandando as nossas atitudes. É Deus no comando da nossa vida, no governo da nossa vida. O governo de Deus é eterno. Ele não tem mandato, Ele não precisa ser reeleito, Ele não precisa fazer conluios e maracutaias para ganhar o cargo do seu governo. Ele já é o governante do universo, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando nós o colocamos desta forma, nós estamos pedindo ao Senhor: governe a minha casa, a partir da minha vida, governe o meu lar, Senhor. Dirija todos os meus passos. O reino de Deus é um domínio espiritual que transcende aos limites terrenos.
É o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, mas Paulo diz, conforme o seu poder que opera em nós. Senhor, vem o teu reino, Senhor, governa, faz muito mais do que eu possa imaginar, mas operando na minha vida, para que a minha casa seja abençoada, porque esse reino de Deus, ele tem algumas marcas, ele tem justiça, santidade, amor, fidelidade, perdão, compaixão, generosidade, humildade, honra, harmonia, paz, a paz que excede todo o entendimento. O reino de Deus tem alegria, tem proteção, tem igualdade, tem esperança, tem verdade, tem paciência. O reino de Deus tem perseverança, o reino de Deus tem poder. Quando nós estamos pedindo ao Senhor, Senhor, venha o teu reino, estamos pedindo que tudo isso seja uma realidade na nossa casa, tudo isso seja uma realidade em nossas famílias, ainda que humanamente falando seja impossível. É por isso que nós precisamos do reino de Deus, do governo de Deus. O Senhor, Ele está nos ensinando, peça a Deus para que venha o seu reino sobre minha vida, sobre minha casa, sobre minha igreja. Querido, tudo que você tem feito, tudo que você tem pensado, tudo que você tem dito, está sob o governo de Deus? Ou será que, assim como eu, você também tem algumas palavras e ações que, se você pudesse voltar atrás, você faria tudo diferente, você falaria tudo diferente? É por isso que eu e você precisamos clamar ao Senhor, governa a minha vida, Senhor, reina na minha casa, reina no meu coração, dá discernimento, Senhor, me dá sabedoria para o que eu vou falar, para o que eu vou fazer. Senhor, eu quero colocar-te no trono da minha vida, no trono da minha casa, a fim de que o Senhor governe cada circunstância da minha vida, ainda que eu esteja vivendo de verdadeiros desafios, eu preciso ter ali essa verdadeira obediência, Senhor. Viver numa família segundo a vontade de Deus é viver essa rendição que diz, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra, começar na minha casa, como é feita nos céus. A Bíblia relata que lá nos céus, o Senhor, Ele está assentado no trono, os anjos estão ao seu redor, todos em adoração, os anciãos jogaram as suas coroas aos pés do Cordeiro e vivem em verdadeira adoração ao Senhor, e Ele então ali recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor eternamente. Quando nós estamos pedindo, então assim, venha o teu reino, Senhor, venha e seja feita a tua vontade, assim nos céus, assim na terra como nos céus. Estou dizendo, faça exatamente assim, Senhor, me ajuda a obedecer ao Senhor, porque o caminho da obediência me aproxima de Deus. Quando eu decido obedecer ao Senhor, eu me aproximo dEle, o meu coração se alinha ao coração de Deus, a minha vida então, ela está à disposição dos propósitos de Deus para mim, e não as minhas próprias vontades, não aos meus próprios desejos, não aos meus próprios projetos, mas sim à vontade de Deus. Porque se o mundo tem propostas para a minha vida, como eu tenho dito ultimamente, Deus, Ele tem propósitos para a minha vida, Ele tem propósitos para a sua vida. Não há acaso para o Senhor, tudo faz parte do seu plano, e eu e você devemos estar atentos para entender a vontade do Senhor e trilhar esse caminho da obediência, de uma rendição sincera ao Senhor, quando eu peço a Ele, Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O governo de Deus sobre as nossas famílias e o cumprir da vontade do Senhor em nossos lares fará de nós, de nossas casas, famílias segundo a vontade de Deus. Mas que marcas uma família rendida a Jesus tem? São as mesmas marcas encontradas no reino de Deus, marcas encontradas no Novo Testamento. O reino de Deus, ele ocupa o centro da mensagem do Novo Testamento. Os evangelhos falam da chegada do Messias, falam do seu sacrifício, falam da sua morte e ressurreição, falam dos milagres do Senhor, e o Senhor Jesus, vez por outra, dizia, é chegado o reino dos céus.
E toda vez que ele operava um milagre, ele apontava para o reino de Deus a ser estabelecido. Sabe, irmãos, cada dia mais, pelos sinais do que a gente tem vivido, está chegando a hora. Está chegando a hora. Jesus Cristo voltará em breve. E aqueles que estiverem preparados ouvirão seus nomes sendo anunciados, ouvirão a trombeta tocando, ouvirão ali o chamado e ouvirão do Senhor Jesus: entra no gozo eterno do meu Pai, filho amado. Essa é a promessa para nós. Mas uma família, segundo então a vontade de Deus, ela vive os princípios do reino de Deus. Interessante que quando Jesus chega como Messias, o povo judeu esperava um rei civil, um rei que viesse para restabelecer a nação física de Israel, que libertasse o povo do domínio romano. Só que Deus estava fazendo muito mais do que isso. Não era apenas uma geração, não eram apenas algumas décadas de liberdade, mas a liberdade eterna. E assim, o Senhor foi estabelecendo princípios para esse reino, que são marcas para a minha família e para a sua família. A primeira marca deve ser o arrependimento e a confissão dos nossos erros. O texto de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, esse texto diz assim: depois que João foi preso e Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus e dizendo: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Uma família segundo a vontade de Deus é uma família onde existe arrependimento e confissão de pecados. Sabe por quê? Nem eu nem você somos perfeitos. Tem até vascaína aqui, ó, ainda vem com a camisa. Perdeu hoje de novo, né? Nenhum de nós é perfeito. Nós estamos distantes da perfeição. Nós só atingiremos a perfeição quando chegarmos na glória celestial. E a maioria de nós aqui não tem pressa de ir para lá. Por isso, então, é necessário que eu e você experimentemos o arrependimento de decisões equivocadas que nós tomamos. Sabe, todas as escolhas que eu e você fazemos afetam não somente a nossa própria vida, mas as pessoas ao nosso redor. As escolhas que você faz afetam a sua família, afetam o seu lar, o seu cônjuge, a sua descendência. As escolhas que eu e você fazemos afetam as pessoas ao nosso redor, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que estudam conosco. Toda escolha tem uma consequência. Pode ser boa, pode não ser boa, mas todas as escolhas que nós fazemos, elas têm uma consequência. Por isso, quando nós nos equivocamos em algumas escolhas que fazemos, nós devemos, em família, pedir, sim, o perdão, nos arrepender em todo momento. São muitas as escolhas. Às vezes, a galera não sabe lidar muito bem com as finanças. Tem um princípio básico nas finanças: gaste menos do que tu ganha. Guarda lá um cadinho. Mas eu ganho pouco, então gasta menos ainda. É difícil, pastor, né? O marketing fica em cima aí bombando o tempo inteiro, você comprar. Né? Vem os programas de fidelidade te dando um descontaço. Aí vem a Black Friday e tudo mais aí com descontaço, só que uma semana antes os preços foram lá para cima, para quando chegar o desconto, ser ali o mesmo preço que você pagava antes, mas é Black Friday, aí geral fica. E aí depois, quando vem o cebolão, que a gente chama de cebolão, o boleto do cartão de crédito, quando você abre, chora, e aí você vai lá e paga o mínimo, aí o juro é lá em cima. Aí depois, todos da sua casa sofrem. A inteligência financeira é também ali uma direção do Senhor. Às vezes a gente tem que reconhecer isso. Às vezes são decisões profissionais, decisões acadêmicas, decisões sociais, decisões emocionais. Estou vendo um monte de casaizinhos novos aí, né? CDR,
dentro e fora, começa a produzir aí, né, um monte de namorinho, né, um monte de projeto aí de noivado, né, a galera aí sonhando, tá vendo? Você aí, jovem que está aí, ó, sozinho aí, com as duas mãos abanando, não está integrado aí em tudo que a juventude está fazendo, acaba aí ficando sozinho, né? Ontem saiu a cabeçada lá para Jardim da Prata, lá para o hambúrguer lá, o dono do restaurante deve ter ficado feliz, né, que só a PIB lotou ali, né? Aí vai um hambúrguer aqui, uma maionese temperada ali, um suquinho, uma colar e tudo mais. Aí começam as negociações. Mas ore por isso. Não é o sorriso dela ou o sorriso dele, ou o perfume dela ou o perfume dele, os critérios para você decidir iniciar um relacionamento. Ore. Busque a direção de Deus. Porque Ele tem o conhecimento profundo do seu coração e do coração da pessoa com quem você está querendo namorar. Para que você não tome uma escolha equivocada, que vai mudar a história da sua vida. Sabe, nós devemos levar muito a sério as escolhas que nós fazemos, porque elas vão impactar o nosso futuro, seja a profissão, seja com quem eu vou namorar pensando em casar, seja ali onde eu vou servir na igreja, não é? Então eu preciso pedir ao Senhor, me ajude, Senhor, me direcione, Senhor. E se eu errar, Senhor, que eu tenha a humildade de reconhecer e pedir perdão, me arrepender, começar novamente. Não tenha vergonha de se arrepender. Não tenha vergonha de, diante da sua família, reconhecer um equívoco e dizer, eu peço perdão pela escolha equivocada que eu fiz. Eu peço perdão e quero uma chance de começar de novo. Arrependimento significa mudança de rota, mudança de mente. Eu estava indo numa direção, eu me arrependo e volto para outra direção para alinhar a minha vida com a vontade do Senhor. Para me arrepender e pedir perdão, eu preciso ser humilde. Eu preciso realmente me humilhar, e o Senhor Jesus diz, aquele que se humilhar, esse será exaltado. Não tenha vergonha de reconhecer os erros que você cometeu. Peça perdão. Peça uma chance de começar novamente. Não fique com o orgulho de dizer, eu não erro, porque todos nós nos equivocamos. E uma família, segundo a vontade de Deus, tem como primeira marca, a marca do arrependimento verdadeiro, de uma confissão de pecados. E sabe, quando você confessa ali, quando você se arrepende e pede perdão aos seus familiares, uma tonelada sai das suas costas, a verdade vem à tona, e você então pode viver construindo um futuro, porque você reconheceu e se arrependeu e pediu perdão. Segunda marca de uma família, segundo a vontade de Deus, é o próprio perdão. Porque se de um lado é necessária a humildade para pedir perdão, por outro lado é necessária a generosidade para perdoar. É necessário então que eu e você peçamos perdão e liberemos perdão às pessoas que nos decepcionaram, tendo como base o perdão de Deus, porque Deus, Ele nos perdoou, apesar de tantas iniquidades. E se eu fui perdoado pelo Senhor, por que não perdoar aquele que falhou comigo? Por que não liberar perdão e dar uma chance de recomeço para a pessoa que está dizendo ali, opa, me dá uma chance, eu quero começar de novo. Talvez seja o seu cônjuge que necessita do seu perdão, talvez seus pais, talvez seus filhos, talvez seus irmãos, talvez um irmão em Cristo aqui, talvez um amigo de quem você gostava muito, que falhou contigo, te traiu. Isso acontece. A Bíblia diz que a gente não deve, maldito o homem que confia no homem. A gente às vezes deposita a nossa confiança em seres humanos que são falhos como nós. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Mas devemos ser generosos então para liberar perdão. Não é possível dizer que a minha família é segundo a vontade de Deus se eu não vivo a razão da minha salvação, que é o perdão que Deus me deu, que Ele liberou sobre a minha vida. Então eu preciso viver esse momento de liberar perdão, porque a mágoa e o rancor, eles afastam as pessoas que se amam, eles afastam as pessoas que se admiravam, e porque se frustraram, se afastaram. A mágoa e o rancor dividem lares, enfraquecem a comunhão da família, enfraquecem a comunhão da igreja. Como vencer isso, pastor? Liberando perdão. Ah, pastor, não é fácil.
eu não sei perdoar. Então é hora de render a sua vida diante do Senhor Jesus, dizendo: me ensina, Pai. Se o Senhor me perdoou, me deu uma chance de começar de novo, me fez tudo novo na minha vida, me ajuda a perdoar aqueles que me afetaram, que me feriram, que me decepcionaram. Uma família segundo a vontade de Deus é uma família onde flui o perdão, a humildade de um lado, a generosidade do outro. Sabe, as pessoas que nos fazem mais sofrer são as pessoas a quem nós mais amamos. Porque as pessoas que nós temos apenas uma certa amizade e elas falham conosco, passa rápido, a ferida mais superficial. Mas quando é alguém que a gente investiu a vida, que a gente cuidou, que a gente amou, que a gente expressou amor ali, que a gente se entregou e aquela pessoa nos traiu, a ferida é muito profunda. Mas enquanto essa ferida não cicatrizar, eu não consigo ir à frente. Família segundo a vontade de Deus é uma família, sim, que tem o arrependimento e o pedido de perdão com humildade, mas tem também a generosidade que libera perdão. Mas uma família segundo a vontade de Deus tem como terceira marca a harmonia. Nós vivemos um tempo muito complicado, de muita agressividade. As pessoas estão impacientes nas ruas, no trânsito, nos lugares de trabalho. Existe hoje uma intolerância a quem pense diferente. E as pessoas, então, elas começam a se agredir, elas começam a se afastar, como ali animais que estão ali prontos para ferir uns aos outros. É nesse contexto que, às vezes, quando o indivíduo chega à sua casa, o marido, a esposa, os filhos, os pais, chegam estressados de um dia intenso de trabalho, de um dia difícil, e aí então, quem paga o pato é exatamente quem a gente mais ama, as pessoas de casa. A impaciência, a agressividade, o primeiro que passa, toma todo o peso do que eu passei na rua. Isso tem que acabar. É necessário me esforçar para construir no meu lar um ambiente de harmonia. As pessoas estão se agredindo fisicamente, as pessoas se agridem com palavras, com atitudes, com olhares, às vezes com uma ironia, com um sarcasmo um com o outro, com um desdém, com um desprezo. As pessoas estão se ferindo, mas então eu e você devemos ser construtores da harmonia. E sabe como eu construo a harmonia? Sendo pacificador. O Senhor Jesus, no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, ele diz assim: felizes, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para construir a harmonia no seu lar, no meu lar, nós devemos ser pacificadores. Sabe aquela galera que gosta de jogar uma gasolina no fogo? Está começando ali um negocinho ali, e aí essa pessoa chega para alimentar mais ainda a coisa. Ao invés de chegar, deixa para lá, peraí, vamos perdoar, vamos segurar, vamos ser pacientes, vamos conversar. Não, já começa a jogar a gasolina ali para poder afastar, para dividir, para separar muito mais. Essa é uma estratégia do diabo, irmãos. A estratégia do inimigo é fragmentar para dominar. Porque um exército dividido, ele não prevalece. Se não há harmonia na sua casa, no seu lar, o diabo vai entrar ali. Ele vai começar a dividir, ele vai começar a distanciar as pessoas, a enfraquecer o seu lar vira uma presa fácil para o inimigo, daqui a pouquinho ele está ruindo todo. Mas quando nós lutamos para construir um ambiente de harmonia, Deus nos dá sabedoria para sermos pacificadores. Você não precisa gritar e ferir alguém para expressar as suas opiniões e os seus sentimentos, é no diálogo. A gente pode pensar diferente dentro de casa e conseguir resolver tudo num diálogo, sem precisar de uma agressividade. A harmonia, ela só acontece quando eu me disponho diante de Deus a ser um construtor dessa harmonia através da pacificação. Quarta característica de uma família segundo a vontade de Deus é a honra. O apóstolo Paulo, ele nos
ele fala em Romanos 12 que eu não posso ter de mim mesmo um conceito mais elevado do que os outros. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele diz que eu e você devemos tratar a todos com devido respeito, com a honra. Pedro, em 1 Pedro 2,17, diz assim: tratem todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Em uma vida de honra, não existe competição, existe cooperação. Em um lar e uma família, não existe concorrência entre os membros, existe cooperação. A mulher e o homem estão sob a mesma missão, por isso que Paulo escreve dizendo que as esposas estão submissas a seus maridos, porque elas estão sob a mesma missão, e essa missão é lutar pela sua família. Se o marido ele é o sacerdote do lar, e a Bíblia diz que ele tem essa responsabilidade, e você, marido, precisa assumir esse papel na sua casa, de ser o sacerdote do seu lar, de ser o representante de Deus diante da sua esposa e dos seus filhos, e levar isso a sério. Isso não é brincadeira, porque a Bíblia não é brincadeira. Esse é o seu papel como homem, o sacerdote do seu lar, ser um modelo ali de fidelidade a Deus para a sua esposa e sua descendência. Mas a Bíblia diz também que a mulher sábia edifica a casa. E assim então, homem, marido e mulher estão sob uma mesma missão, lutar por sua família. E nessa missão não existe competição, existe cooperação, existe honra. Honrar alguém é dar valor, devido valor. É colocar essa pessoa diante do Senhor e dar a ela prioridade. É ser generoso para não colocar os meus próprios interesses acima dos interesses do meu cônjuge, do meu filho. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios e fala sobre o amor, esse amor ágape, esse amor generoso, ele diz que não busca seus próprios interesses. É dar honra, é valorizar. Valorize o seu cônjuge, valorize sua esposa, valorize o seu marido. Não significa idolatrar o seu cônjuge, mas honrá-lo, reconhecer a importância que tem. A gente vive um tempo hoje sem respeito e sem reverência. A sociedade tem corrompido o sentimento de reverência pela família. Não faz muito tempo, quando eu era adolescente, estava estudando ali no ensino, no segundo ciclo do ensino fundamental, a gente tinha uma disciplina chamada Educação Moral e Cívica. Quem estudou Educação Moral e Cívica? Ah, essa galera aí está inocenta, né? Mas a gente aprendia a valorizar a família. A gente aprendia lá, dizendo assim, a família é a célula máter da sociedade. É na família que o indivíduo é educado. É na família que o indivíduo tem o seu caráter forjado. É no lar. É a criança observando os pais como modelo e aprendendo com os pais. Porque as palavras elas podem convencer, mas os exemplos arrastam. É assim a família, ela não pode perder essa importância. A família ela não é descartável, porque quem criou a família é o Deus eterno. Então valorize sua família. Dê honra aos da sua casa. Dar honra aos da sua casa é não ser egoísta, porque o egoísta ele se acha o centro do mundo. Narciso se apaixonou pelo seu próprio reflexo do seu rosto. E ele virou ali um narcisista, alguém que acha que é o centro do mundo. Mas isso não é dar honra a ninguém, só a si mesmo. Nós devemos honrar as pessoas da nossa casa. Honrar não é bajular, mas é valorizar, é cuidar, é respeitar, é proteger. A Bíblia diz que os maridos devem proteger as suas esposas como vasos de cristal. São ali frágeis e carecem de proteção. Protege sua esposa, cuida dela, honre, valorize, faça isso. Um lar segundo a vontade de Deus é um lar onde pais valorizam seus filhos, onde filhos
valorizam seus pais. A Bíblia diz: filhos, honrem pai e mãe. Essa honra, essa valorização, essa reverência. A Bíblia, ela não dá um adjetivo. Filhos, honrem ao bom pai e à boa mãe. Não. Honre pai e mãe, para que tudo te vá bem. É o único mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Honra. Famílias segundo a vontade de Deus são marcadas pela honra. Mas uma família segundo a vontade de Deus, em quinto lugar, é marcada pela fidelidade. A palavra traduzida por fidelidade, que vem do radical de pistel, de fé, significa ser constante, ser perseverante e não mudar sob pressão de circunstâncias. O cara que é fiel, ele pode ser tentado, mas ele não vai trair a sua esposa. Uma esposa que é fiel ao seu marido será tentada e pressionada, mas o seu voto de fidelidade não mudará sob pressão. Filhos que são fiéis às suas casas, às suas famílias, honram seus pais, mesmo com a pressão para desobedecer e desonrá-los. O fiel é aquele que é constante. Seja constante no seu casamento. Não desista do seu casamento. Lute pelo seu casamento. Lute pelo seu cônjuge, seja fiel ali, afaste qualquer pensamento que possa abrir uma brecha pequenina que seja, para que você imagine ter um relacionamento fora do seu casamento. Feche essa brecha, ela é maligna. É o diabo querendo destruir o seu casamento, colocando ali algumas armadilhas para você cair. É por isso que eu e você devemos vigiar. E essa honra e todos esses princípios não valem apenas para aqueles que já estão casados, mas para você que está namorando, para você que está noivo. Se você não honrar a sua noiva, a sua namorada agora, você não vai honrá-la quando a aliança estiver na mão esquerda. O que você faz agora, vai fazer depois. Então honre sua esposa agora, honre sua namorada agora, honre seu noivo agora, valorize agora. Comece certo um namoro com honra, com fidelidade. Ah não, pastor, enquanto eu estou namorando eu posso trair. Pode não. Você está brincando com a pessoa. E namoro cristão não é brincadeira, não é passatempo, não é para beijar na boca. Namoro cristão é um tempo que o jovem está se conhecendo para constituir uma família segundo a vontade de Deus. Tem que ser santo, tem que ser consagrado, tem que ter fidelidade, tem que ter verdade, tem que ter honra. A gente não está aqui perdendo tempo. Um lar segundo a vontade de Deus, vive a fidelidade, não desistindo, em momento nenhum, do seu lar. Mas outra característica, que é uma característica que é óbvia para um lar segundo a vontade de Deus, é o amor. Na verdade, ele é a base de tudo. O amor que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, um texto lindo, né? Que fala, né, que o apóstolo Paulo vai ali relatando sobre esse amor, quando ele em todo o tempo fala sobre um amor que é generoso, um amor que é verdadeiro, um amor que dá sentido à vida. E o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o amor assim: eu passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira falsamente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ou, em outra tradução, o amor nunca perece. Nossos lares precisam ser marcados pelo amor. Isso é tão óbvio, mas muitas vezes o óbvio ficou para trás. E muitos lares são apenas, na verdade,
hospedarias, onde pessoas chegam para tomar banho, trocar de roupa, comer, dormir e sair no dia seguinte. E são apenas construções e não são de verdade lares, são apenas casas. Mas o Senhor não chama a mim e a você para construir casas, Ele nos chama para edificar lares. Lares com relacionamentos marcados por esse amor. Esse amor que é expresso com atitudes e com palavras. Esse amor que é versado em cada ação da nossa vida, em todo momento. Sabe o que acontece? Muitos maridos pensam assim: eu não preciso mais dizer à minha esposa, eu te amo, ela já sabe. Às vezes é a esposa que pensa isso. Às vezes os pais dizem isso: mas meus filhos já sabem o quanto eu os amo, eu dou tudo que eles precisam. Talvez você esteja dando muito do seu, mas não esteja se dando para os seus filhos. Eles não querem o que você tem, eles querem você, eles querem seu amor, eles querem seu tempo, eles querem a sua atenção. Lar marcado, um lar segundo a vontade de Deus, é marcado por amor. Não deixe que o amor acabe no seu lar. Deus, Ele quer que o amor seja cada vez mais profundo no seu lar, começando comigo e com você. Esse é um lar segundo a vontade de Deus. Uma família segundo a vontade de Deus é uma família que está rendida diante do Senhor, que faz a petição da oração ali do Pai Nosso: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, na minha casa. Lares segundo a vontade de Deus vivem essas marcas do reino de Deus, e teriam tantas outras para passar. Mas como viver isso, Senhor? Como eu posso viver um lar assim, marcado por todas essas coisas? Eu só posso viver isso quando eu me rendo diante do Senhor e me deixo moldar pelo Espírito Santo de Deus. A gente vive numa sociedade que o padrão é outro. O padrão é de uma família descartável. O padrão é de uma família sem honra, de um lar sem cuidado, um lar que pode até ser sem amor. Mas o apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, ele diz assim: ei, não vivam o padrão desse mundo, não se amoldem pelo padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quer ser uma família segundo a vontade de Deus? Deixe-se moldar por Deus. Coloque a sua vida aos pés do Senhor, dizendo: muda o que precisa ser mudado em mim, Senhor. Muda, Senhor, aquilo que precisa melhorar. Porque eu não posso ter a minha vida moldada pelo padrão do mundo, mas tem que ser a forma do reino de Deus que dá forma à minha vida, ao meu casamento, à minha família. Quando a gente celebrava a ceia aqui, você recebeu o pão no formato do coração. Dá um trabalho para o corpo diaconal, para o ministério diaconal, cortar o pão no formato do coração. Mas só é possível porque a gente tem uma forma. E aquela forminha vai ali e eles vão cortando o pão no formato do coração, porque o pão se molda à forma. Assim deve ser a minha vida e a sua vida, moldadas à forma, ao padrão do reino de Deus. Uma vida rendida aos pés do Senhor, para dizer: Senhor, a minha vida precisa receber a forma que o Senhor deseja. O padrão desse mundo não vale para mim nem para você. O padrão desse mundo ensina a infidelidade, a impaciência, a descartabilidade da família, das amizades. Mas o padrão da Bíblia é diferente. O padrão desse mundo ensina o orgulho e a soberba, mas o padrão da Bíblia ensina a humildade. O padrão desse mundo ensina o egoísmo, mas o padrão da Bíblia ensina a generosidade. O padrão desse mundo leva à destruição, mas o padrão da Bíblia leva à edificação, porque se for o Senhor a edificar o seu lar será construído. Mas o Salmo 127 diz: se não for o Senhor, o construtor da casa, em vão trabalham os construtores. Se não for o Senhor que estiver ali, dando a base para a sua família, ela vai se perder.
Às vezes começa com um desvio pequenino, mas que vai levar para longe. Às vezes, se você está ali dirigindo numa estrada reta e o volante inclina 1 grauzinho para a direita, tu vai sair da pista rapidinho, porque no longo tempo está longe. Mas se só a vida estiver alinhada ao padrão do reino de Deus, a sua casa, a sua família será segundo a vontade de Deus. E sabe o que Deus tem para mim e para você? Aquilo que é bom, que é agradável, que é perfeito. Para viver isso, eu preciso me render diante do Senhor. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha casa. Senhor, age na minha vida, para que a minha casa tenha essas marcas, a marca do amor, a marca do arrependimento, a marca do perdão, a marca da fidelidade, a marca da harmonia, a marca de uma verdade que liberta, a marca da honra. Senhor, usa a minha vida para que a minha casa seja assim. Senhor, me ajuda para que eu seja esse marido, que seja esse modelo para minha esposa e para os nossos filhos. Senhor, me usa para ser essa mulher sábia que vai edificar a casa dessa maneira. Senhor, me ajuda para que eu seja um filho que honre aos meus pais e ajude a construir essa casa, esse lar, segundo a vontade de Deus. A sua família, ela está completamente alinhada com os propósitos de Deus. Nessa noite, eu quero desafiar você a se render diante do Senhor e dizer: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero que a minha família seja segundo a tua vontade. Por isso, começa comigo. Começa comigo, Pai. Eu quero colocar diante do Senhor a vida do meu marido, da minha esposa, a vida dos meus filhos. Quero, Deus, que eles sejam firmes em Ti, mas começa comigo. Opera na minha vida. Que haja salvação na minha casa, mas começa comigo. Sendo esse sinal concreto do Teu reino. Nessa noite eu quero me render, para que na minha vida haja o padrão do Teu reino, e não mais o padrão do mundo. Feche os seus olhos aí agora. Você está aqui nessa noite, veio aqui talvez visitando, para celebrar a ceia talvez, mas o Senhor nessa noite está dizendo para você: eu posso fazer da sua família uma família segundo a minha vontade, mas para isso é necessário que você se renda, que você se prostre, que você diga: Senhor, venha o teu reino sobre mim, seja feita a tua vontade na minha vida, na minha casa. Para isso eu me rendo a Ti. Talvez você nessa noite queira colocar a sua vida diante do Senhor Jesus. Talvez nessa noite haja algo que você deseje deixar no altar de Deus para dizer: Senhor, eu desejo que a minha vida seja segundo a Tua vontade, mas isso está me impedindo. Mas hoje eu quero deixar aqui aos Teus pés, para que o Senhor me liberte, para que o Senhor transforme a minha casa, a minha família, para ser uma família segundo a Tua vontade. Se há algo que nessa noite você deseja entregar para o Senhor, dizendo: Senhor, aqui está a minha vida e o que sou. Eu não quero que o meu lar seja diferente daquilo que o Senhor quer para mim. Eu não quero que o meu namoro, o meu noivado seja diferente daquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, nessa noite, nós queremos consagrar a Ti os nossos relacionamentos, para que sejam segundo a Tua vontade, com amor, com honra, com fidelidade, com harmonia, com paz, com arrependimento, com perdão. Se você nessa noite deseja pedir ao Senhor isso, saia do seu lugar e venha. Quero orar por você, por sua casa. Você está enfrentando uma batalha,
Não enfrente essa batalha sozinho, sozinha. Prostre-se de joelhos diante do Senhor, clamando, dizendo: aqui está a minha vida, Senhor. Começa comigo, para que a minha casa seja segundo a tua vontade. Eu me arrependo, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço uma nova chance, Senhor. Eu me rendo completamente a ti, Senhor, para que tu faças a tua vontade na minha vida, na minha casa. Se nessa noite você quer dizer isso para o Senhor, saia do seu lugar e venha. Eu quero encerrar esse momento orando por você, pela sua casa, pela sua família. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar essa canção. E enquanto nós estivermos cantando, se você deseja nessa noite dizer: Senhor, começa comigo assim, Senhor, a abençoar a minha casa, a minha família, a minha descendência, Senhor. Eu não quero mais enfrentar essa batalha sozinho, sozinha. Eu dependo do Senhor. Abençoe, Senhor, a minha casa. Enquanto nós estivermos cantando, você pode vir à frente. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti. Sua graça e te dê paz. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, e em ti é contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. É contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Senhor, nós clamamos pela tua bênção em nossos lares. Clamamos, Senhor, para que o Senhor nos molde, o Senhor nos inspire com o teu Espírito Santo,
para que, ó Deus, os nossos lares sejam segundo a tua vontade, Pai. Estenda a tua mão de poder e graça sobre cada marido aqui, Senhor, para que nós sejamos realmente sacerdotes de nossos lares, representantes do Senhor para as nossas esposas e filhos. Ó Deus bendito, estenda as tuas mãos sobre cada esposa que está aqui, Senhor, para que sejam esposas sábias, que edificam os seus lares a partir da tua palavra e do poder do teu Espírito Santo. Bendito Deus, que sejamos filhos, que honremos os nossos pais, que cuidemos de nossas famílias com honra, com fidelidade, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, faça cair por terra toda semente de infidelidade, de mentira, de agressividade, de impaciência, de violência nos lares. Ó Deus bendito, dá harmonia aos lares aqui representados nessa noite. Senhor, que os casamentos sejam aqui modelo para que os jovens, as crianças aprendam que a vida conjugal é bênção do Senhor. Estenda a tua mão sobre os nossos lares, Pai. Molda os nossos corações, ajuda-nos, Senhor. Liberta, Senhor Deus, da tristeza, da ansiedade, da depressão, Senhor. Reverte quadros que aos olhos humanos são irreversíveis, porque Tu és o Deus Altíssimo, o Poderoso, o Todo-Poderoso, que reina e reinará eternamente, e tem em Suas mãos o poder, a chave da vitória, a vida eterna, a vida abundante, Senhor. Que essa vida abundante jorre em nossos lares, em nossas famílias. Ó Senhor, Tu és Deus onisciente, o Senhor conhece a realidade de cada lar representado aqui nessa noite. E ainda que muitos não tiveram aqui a oportunidade de publicamente dizer ao Senhor que precisam da Tua intervenção, Tu sabes os lares que nessa hora precisam de uma intervenção poderosa, miraculosa do Senhor, fazendo o que é impossível aos olhos humanos. O Senhor é Deus onipotente. Nenhuma dificuldade em família pode superar o Teu poder. É por isso que a Ti, somente a Ti nós recorremos, Pai, clamando: molda os nossos lares segundo os Teus propósitos. Ó Senhor, que toda seta inflamada do inimigo, ó Deus, caia por terra. Que toda semente de mentira, de violência, ó Deus, caia por terra agora. Senhor, tira as escamas dos olhos, para que cada um de nós aqui possa identificar as armadilhas do mal, que veio para matar, roubar e destruir, Pai. Protege os nossos lares, Senhor. Ó Deus bendito, protege a nossa descendência. Senhor, que os nossos filhos e os filhos de nossos filhos sejam, ó Deus, fiéis a Ti, cresçam aprendendo a Te amar, a Te servir com alegria. Tu és Deus onipresente. Nós sairemos deste lugar e Tu estarás conosco por onde formos, porque o Senhor prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Tu também estás em todos os lares que se abrem nessa noite de celebração ao Teu nome. Por isso, Senhor, cuida de cada família, cuida de cada relacionamento. Deus, cuida de cada namoro, de cada noivado, Senhor, para que sejam embriões de famílias que vão honrar ao Teu nome, mas que honram desde agora com seus relacionamentos. Ó Deus, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Leva-nos em paz aos nossos lares. E por onde formos ao longo desta semana, que o Senhor nos use para sermos aqueles que vivemos segundo a Tua vontade, levando o Teu reino e obedecendo aos Teus mandamentos. Com tudo o que fazemos, Pai, opera esse milagre, porque sozinhos nós não podemos viver isso. Por isso que nós dependemos de Ti. Cuida de nós, Senhor, porque nós precisamos do Teu cuidado. É o que nós Te pedimos nesta noite, o nome que é sobre todo nome, o nome precioso, nome soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E agora, que o bondoso amor de Deus, o nosso Pai,
que a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Filho, o nosso Salvador, que a comunhão, as doces consolações e o poder do Espírito Santo de Deus sejam presentes em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço no seu irmão que está do seu lado. Desejo uma semana abençoada. E vamos novamente repetir essa oração. Que o Senhor te abençoe